Olá, meu nome é Gisele Nunes e você está no Essência de Girassol. E o tema de hoje é quando entregar é preciso. Quantas vezes nós nos pegamos fazendo tudo e que está ao nosso alcance e a gente fala, meu Deus, mas eu fiz isso, fiz aquilo, eu tentei dessa forma, eu tentei dessa e as coisas não aconteceram como esperado. A nossa reação no momento é se entristecer, é se sentir frustrado por não ter alcançado aquilo que nós almejávamos, aquilo que a gente batalhou para acontecer. Só que existem momentos que Deus quer que nós façamos uma entrega. Existe um momento que um ato profético é necessário. O momento da entrega. O momento que nós falamos, Deus, tudo que eu podia fazer está aqui. Tudo que era possível fazer, eu fiz. Agora eu preciso do sobrenatural. Eu preciso do impossível. E Deus é especialista nisso. Eu quero ler um versículo para vocês hoje. No livro de Salmos 37, verso 5, que diz assim: entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Fará com que sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Então, entregar o seu caminho ao Senhor. Quantas vezes nós falamos que entregamos e realmente não entregamos? A gente fica tentando dar o nosso jeito, a gente tenta fazer de outra forma, tenta colocar a nossa visão humana nas situações e realmente não entregamos. Então hoje o que Deus está pedindo para você é entrega. Não sei qual o problema que você está passando hoje, eu não sei o que você está enfrentando na sua vida hoje, mas entrega nas mãos dele. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Então quando nós entregamos, quando nós conseguimos descansar o nosso coração em Deus, as coisas acontecem. Então eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo em 2008, que eu quero trazer para vocês que tem tudo a ver com esse tema, que foi um momento da minha vida que eu precisei fazer uma entrega gigantesca para que algo acontecesse, para que o sobrenatural de Deus acontecesse. Era final de 2008, eu já estava separada há 2 anos do pai da minha filha. E ele estava numa situação muito difícil, ele estava na situação de vício, estava numa situação bem pesada. E o que aconteceu? Eu e minha filha fomos para a igreja. Quando nós saímos da igreja, nós fomos num cachorro-quente e fomos fazer um lanche. E quando a gente estava lá, o pai da minha filha apareceu. Ele estava com uma aparência magrinha, ele estava com uma aparência com a pele escura. Então ele estava com a pele muito escurecida, era como se ele tivesse alguns dias já estado naquele estado, usando droga, ele estava meio atordoado. E ele chegou no local onde nós estávamos. E aí a gente ficou ali. E aí ele se ofereceu para levar a gente até em casa. E aí nós fomos para casa. E no caminho eu fui conversando com ele, eu falava, Sandro, entrega para Deus a tua vida, peça força para ele. E às vezes ele falava para mim, será que Deus quer me ajudar ainda, Gil? Eu falava, quer. Ele sempre quer, ele nos ama, ele quer mudar a sua vida. E aí ele levou a gente até em casa. Mas me deu uma dor tão grande ver ele naquela situação, naquele dia. Me deu uma dor tão grande. Quando eu entrei para dentro de casa, coloquei minha filha para dormir, eu não conseguia dormir. E o Espírito Santo, aquilo estava queimando meu coração. Eu chorei muito naquele dia, eu chorei e falei, Senhor, que estado que o mal pode levar uma pessoa, que estado que uma pessoa por conta de um vício pode chegar a Deus. E aí eu coloquei minha filha para dormir. E o Espírito Santo naquela noite me levou a ler um livro. Eu estava com aquele livro há alguns dias já, que eu li, o nome do livro é Ele Veio para Libertar os Cativos, que é um livro da missionária Rebecca Brown. E eu peguei aquele livro, mas me deu tanta sede, porque o Espírito Santo queria falar comigo através daquele livro. E o Espírito Santo me trouxe tanta sede que eu li aquele livro numa noite. Era 300 páginas, era 300 e poucas páginas. Eu li o livro até de madrugada. Quando eu terminei o livro, o Espírito Santo tinha falado muito comigo. Nesse livro, ela contava todo o testemunho dela, como que foi a conversão dela, tudo o que aconteceu. Mas o capítulo que o Espírito Santo falou comigo, o capítulo que Deus mais falou comigo, foi um capítulo que ela contava a história de uma mulher. Essa mulher estava com o esposo doente. E ela chamava pastores, missionários, chamava todo mundo para orar pelo marido dela, pela cura. E quando ela chamou a Rebecca Brown para orar pelo marido dela, a Rebecca olhou para ela e falou assim, você está disposta a entregar essa causa nas mãos de Deus, para que ele faça a vontade dele, colocar diante do tribunal de Deus, para que ele julgue e faça a vontade dele, você está disposta? Que a mulher, aí o que aconteceu? A mulher se assustou, deu aquela pensada, aquela respirada fundo e falou, sim, eu estou. E aí elas oraram. Deu 5 dias, o esposo daquela mulher faleceu.
Então, o Espírito Santo ministrou muito a minha vida aquela noite, porque eu falei assim, meu Deus, a gente tem que entregar, tem coisas que nós não podemos fazer com as nossas mãos. Então, quando ela entregou realmente o esposo dela, Deus levou, porque aquela era a vontade de Deus para aquele momento, para a vida daquele homem. Tinha chegado o tempo dele. E aquilo falou demais comigo. Aí o que eu fiz? Eu entrei à madrugada orando. E eu falei assim, Deus, durante esses 7 anos eu lutei pela vida desse homem, eu orei, a gente fez tudo, eu fiz com as minhas mãos, a gente tentou, ele passou por centro de internações, né, de recuperação várias vezes, tudo que a gente podia fazer a gente fez. E nada aconteceu. Então Deus, hoje eu tô colocando diante de ti a vida dele. Tira ele dessa vida. Tira ele dessa vida, porque me doeu muito naquela noite. O Espírito Santo fez uma dor tomar conta do meu coração, e era uma dor pela alma dele, pelo que ele estava passando, pelo que a mãe dele estava enfrentando. E aí eu fiz essa oração e entreguei. Aí passou-se 15 dias, ele faleceu. Aí você vai falar assim, nossa, Giva, foi a tua oração? Não, gente, entende? Só que o que acontece? A nossa oração tem um poder tremendo. A palavra de Deus não volta atrás. Então eu estava orando pela salvação dele, orando pela libertação dele. Quando eu entreguei ele para Deus, Deus fez o que tinha que ser feito. Era a vontade de Deus que um rapaz de 29 anos morresse? Não. Mas existem leis no mundo espiritual, que o mundo espiritual é regido por leis. E existem leis de portas que são abertas pelos nossos pais, portas que são abertas pela vida da própria pessoa, onde o mal tem acesso às situações da nossa vida. Mas isso não vem ao caso, não é o que eu quero entrar nesse vídeo agora. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre as leis do mundo espiritual, existe um canal aqui no YouTube da Tânia Tereza Oficial, que é sensacional. Ela ensina tudo sobre as leis do mundo espiritual. Mas esse não é o tema agora pro vídeo. Então eu entreguei ele para Deus. E o que acontece, gente? Eu estava há muito tempo lutando com as minhas mãos, tentando fazer. E aí, no dia que eu recebi a notícia da morte dele, eu abri a Bíblia, porque todos nós como cristãos, no momento da dor, no momento do desespero, a gente abre a palavra. A hora que eu abri, o Senhor deu aquela palavra, reprime a voz do teu choro. Eu fechei. Aí eu abri novamente. E aí quando eu abri novamente, veio aquela palavra, eu sou o dono da vida, aquele que dá, aquele que tira, aquele que faz descer a sepultura e faz subir dela. Aí eu fechei a Bíblia novamente e falei, Senhor, eu entendi. Então assim, gente, existem coisas que Deus vai permitir naquele momento para acabar o sofrimento de uma pessoa, o sofrimento de uma mãe, e nem sempre vai ser de acordo com aquilo que a gente esperava. Quando eu orei e entreguei ele nas mãos de Deus, eu jamais me passou na minha mente que ele morreria. Por mais que a história que me inspirou foi aquela daquela mulher que entregou nas mãos do Senhor o marido dela e o marido dela faleceu, eu não conseguia imaginar que ele fosse falecendo também, entende? Eu imaginava que fosse acontecer qualquer coisa, ele ia se converter, ele ia para um centro de recuperação novamente, e agora ia ter um encontro com Deus e tudo ia acontecer. Eu pensei várias coisas, menos que o Senhor fosse recolhê-lo. O que aconteceu? Quando, logo depois, teve uma irmã da Assembleia de Deus que veio contar pra gente, olha como que Deus é maravilhoso, gente, olha como que Deus é bom. Essa irmã da Assembleia de Deus contou que um dia ele entrou naquela semana no círculo de oração e se consertou com Deus. E no dia que ele se consertou com Deus, Deus recolheu ele. Então você entende que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Deus salvou aquela alma, nós estávamos orando há muitos anos por ele. Então não pense que a tua oração está sendo esquecida, não pense que Deus não está ouvindo. O que aconteceu? Ele se consertou com Deus. Quando ele se consertou com Deus, o Senhor recolheu, porque sabia que ele não tinha força para sair daquela situação que ele vivia, ele não teve força para sair do vício, mas ele conseguiu ter o encontro dele com Deus, ele conseguiu ter o momento dele com Deus antes de Deus o chamá-lo. Então assim, coloquem, entendam isso, os propósitos de Deus são muito maiores. Você está orando pelo teu filho, você está achando que não está tendo resultado, você está orando pelo seu marido e você está achando que as coisas não estão acontecendo, estão. O mundo espiritual é trabalhado em silêncio, mas ele é trabalhado o tempo todo. Então assim, gente, vai ter momentos da sua vida que você vai ter que entregar, entende? Vai ter momentos da sua vida que você vai ter que parar de relutar e entregar nas mãos de Deus para que seja feita a vontade dele. Então, o que eu aprendi dessa situação foi, eu levei para minha vida. Então tem momentos que a gente vai caminhar. E as coisas não vão acontecer. E não é porque você está errado, não é porque simplesmente permissão de Deus para aquele momento, para crescimento, para te ensinar algo. E aí quando você entrega de verdade, ele faz. Quando você aprender a entregar de verdade, o milagre vai acontecer. Aquilo que você precisa vai acontecer. Se o Senhor alcançou a vida daquele homem que para a sociedade
né? Estaria lá preso em vícios, fazendo um monte de coisa errada. Por conta do vício, ele foi para, né? Teve um monte de atitudes erradas. Eu quero dizer para você assim, olha a importância que Deus dá para nós. Talvez você olhe para você, para tua vida hoje, e você fala assim: "Ai, Deus não quer mais saber de mim. Eu fiz tanta coisa errada. Eu cometi tantos erros", mas aí é que você se engana. O Senhor jamais vai olhar para você pelas coisas de errada que você fez. Ele vai olhar para o teu coração. Ele vai olhar para tua vida em sofrimento e estender a mão para você. Então hoje ele estende a mão para você. Para de achar que não tem mais jeito para sua vida. Então, que importância, se fosse um ser humano pensando em outro, falar assim, esse viciado em drogas, mas não, Deus não olha assim. Deus olha para você no vício das drogas, Deus olha para você no vício da pornografia, Deus olha para você na prostituição. Eu não sei o que você tá passando hoje na tua vida, de você achar assim, não tem mais jeito pra minha vida, tem jeito sim. Tem jeito sim. O amor de Deus, ele é maior que tudo. O amor de Deus é tão grande por você que nos constrange. Então, esse amor que nos constrange quer te alcançar hoje. Aonde você estiver, entenda. Não importa como está a sua vida hoje, só Ele pode mudar. E Ele quer mudar. Apenas um passo seu até Ele. Ele só precisa que você entenda, que você clame, que você peça. O tema do vídeo era quando entregar é preciso. E você sente que você perdeu o controle da sua vida? Você sente que você não está conseguindo alcançar as coisas que você almejava? Então, entregar é preciso. E sabe qual é a maior entrega que já aconteceu na nossa história? A entrega de Jesus. A entrega de quando Deus entregou o seu Filho por você e por mim. Essa é a maior entrega. Então, se você hoje não está feliz, satisfeito com a vida que você está levando, faça essa entrega agora. Entrega a sua vida a Cristo. Eu garanto para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Aonde você está agora, você pode fazer essa entrega. Em qualquer lugar onde você esteja, fala: Senhor, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Faz a tua vontade. Eu garanto para você que Ele está te ouvindo. Eu garanto para você que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Entrega. E que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, resplandeça sobre mim, resplandeça sobre todos nós. Eu peço para você que, se você gostou do conteúdo desse canal, que você curta, compartilhe com alguém que você acha que precisa fazer essa entrega. E um beijo no coração e até o próximo vídeo.